Oi, seja bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre inteligência emocional para pessoas ansiosas. Bom, primeiro, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional está ligada à habilidade de a gente reconhecer e lidar com as nossas emoções da melhor forma possível. Quantas vezes você já parou para pensar que tem comportamentos que você tem que você gostaria de mudar e parece que simplesmente você não consegue mudar aquilo? Como se você fosse refém de uma situação que vive se repetindo na sua vida e você simplesmente não consegue tomar uma atitude diferente. Você sempre incide no mesmo erro, você sempre incide na mesma atitude que desagrada você. Então, a inteligência emocional vai te ajudar justamente nisso. A inteligência emocional vai te ajudar a entender o que é que acontece entre uma situação e sua ação para que você consiga ter um comportamento diferente e finalmente sair desse ciclo vicioso. E aí passar a ter atitudes mais produtivas e ter resultados melhores ao longo da sua vida. Primeira coisa, entenda o seguinte: a forma como você enxerga a vida, a forma como você avalia as situações que você vive, o significado que você dá para as experiências que você tem, influenciam diretamente a sua forma de agir. Cada pessoa tem uma forma de enxergar a vida que é só dela. Então, se alguém disser para você que você é uma pessoa insubstituível, acredite, porque não existe no mundo ninguém que seja igual a você, assim como não existe ninguém no mundo que seja igual a mim. Porque cada um tem a sua própria forma de ver a vida. Para te mostrar isso, eu vou fazer uma brincadeira bem rapidinha. Eu vou mostrar para você duas imagens. Você vai olhar para uma por um tempo, vai olhar para outra e vai me dizer o que é que você viu aqui nos comentários. Então, eu vou colocar a primeira imagem. E agora, eu quero que você olhe para esse segundo desenho que eu vou colocar aqui. E eu quero que você me conte o que é que você está vendo nessa imagem. Na primeira vez que eu vi esses desenhos, eu tinha certeza de que era uma jovem super elegante, bem bonita, bem linda. Só que aí eu descobri que essa jovem também é uma velhinha. Pois é, e eu demorei um tempão de descobrir onde estava essa velhinha. Se você também não está vendo com tanta facilidade, eu vou te dar uma ajuda, vou colocar um outro desenho aqui. Bom, acho que agora que você viu esse desenho, você conseguiu voltar pro anterior e enxergar a velhinha além da moça. Tá vendo como é fácil a gente ser influenciado? E, gente, isso acontece o tempo todo. Na nossa casa, no nosso local de trabalho, na nossa escola, na faculdade, na igreja, nas redes sociais e em tudo quanto é canto. E essas influências que a gente recebe ao longo da nossa vida e o tempo todo influenciam a forma como a gente enxerga as coisas. E a depender de como a gente avalia as situações, a depender do significado que você dá, você vai se sentir e agir de uma forma X ou se sentir e agir de uma forma Y. E é justamente aí que entra a inteligência emocional. É você saber como é que acontece esse processo de você identificar qual é o significado que as experiências têm para você. Então, veja só, sempre que você recebe um estímulo, o que é um estímulo? Talvez você conheça o estímulo como gatilho. Esse estímulo pode ser uma experiência que você já teve, o mundo de um modo geral, as outras pessoas da sua convivência, ou que você observe, por exemplo, influenciadores digitais. Alguma lembrança que você tenha, alguma imagem, um cheiro, um som, tudo isso, até um comportamento seu, pode ser considerado um estímulo. Como o seu comportamento pode ser um estímulo? Quando você tem alguns comportamentos, por exemplo, quando você briga com seus filhos e de forma exagerada, você se sente deprimida. E porque você se sente deprimida, você come um monte de chocolate e depois se arrepende por comer um monte de chocolate. Então, nesse caso aí, o seu comportamento também vira um estímulo. Então, assim, quando a gente se depara com esse tipo de situação, que são os famosos gatilhos, o cérebro da gente
bem rapidamente, trata de interpretar aquilo e dá um significado. Então, para isso, o que é que ele faz? Ele interpreta todos os sinais verbais e não verbais que estão contidos naquela experiência que você está vivendo, que pode ser o lugar que você está, a expressão facial das pessoas que estão ali interagindo com você ou que estão interagindo no ambiente, o tom de voz das pessoas, tudo. E a gente faz isso desde que o homem é homem. Primeiro por uma questão de sobrevivência, porque se você não fizesse um bom julgamento sobre uma situação que você estava vivendo, você podia morrer. Se você visse um arbusto balançando e você não pensasse que poderia ter um animal muito feroz ali, você ficasse lá relaxado, você podia morrer. Então, não só por uma questão de sobrevivência, como depois veio também a questão do pertencimento, né? Que a gente tem a necessidade de pertencer. Então, para você se adequar a uma determinada comunidade, você vai observando e avaliando. Não, essa atitude aqui é ok. Ah, essa atitude aqui não é tão legal nessa comunidade, então eu não vou fazer mais tanto. E por aí vai. Então, o seu cérebro vai criando essas avaliações e essas avaliações vão virando como se fosse um mapa, como se fosse um comando. Então, como se você chegasse no seu computador e dissesse assim, olha o computador, sempre que eu pressionar a tecla do Windows no meu teclado, você vai abrir o menu inicial na minha tela. No seu cérebro é mais ou menos assim. É como se você dissesse, olha cérebro, sempre que eu passar por uma situação que faça com que eu me sinta incompetente, eu vou agir de forma tal. E aí sempre acontece, claro, as situações vão ser diferentes, mas quando você sentir aquilo, quando bater aquele significado, você vai agir daquela forma que você já está programado. E ao longo da vida, esses comandos vão se formando, vão se reforçando ou não, a depender de quanto você repete, e daí vem os hábitos, porque o nosso cérebro, ele é um pouco preguiçoso, ele precisa poupar energia para outras atividades. Então ele vai automatizando tudo. Por isso que quando acontece X, você reage Y. Eu vou te dar um exemplo, parecido com a brincadeira que eu fiz. Eu vou te dar um fato, e você vai ver que desse fato podem sair várias reações baseadas nos significados que as pessoas dão. Então, por exemplo, um dia você está lá na sua casa, linda, maravilhosa, e o senhor, seu parceiro, que pode ser seu namorado, seu marido, seu noivo, chega e tem uma atitude um pouco desagradável com você. Pode acontecer as seguintes coisas. Pode uma mulher ficar pé da vida porque o cara foi grosso com ela. Ela pensa assim, quem é que ele acha que ele é pra falar comigo desse jeito? E ficar lá super chateada. Pode acontecer de uma mulher se sentir triste pela forma como ele agiu com ela. Pode acontecer da mulher sentir vergonha porque ela pensa que o marido dela descobriu alguma coisa assim, muito sinistra da vida dela, algo negro do passado dela, e tá tratando ela daquele jeito por causa dessa descoberta. Pode acontecer, inclusive, da pessoa ficar feliz, porque ela já está a fim de dar um pé naquele elemento. E aí, com essa pérola, ela diz assim, agora eu dou fora nesse cara. E aí ela pega aquilo e manda o cara passear. Então, veja, mais uma vez, um único fato deu origem a várias avaliações e deu origem a várias reações. Daí a gente tem que, a forma que a gente avalia as situações pode dar origem a sentimentos que são saudáveis, quando a gente avalia positivamente, e pode dar origem a sentimentos que são negativos, prejudiciais, quando a gente dá interpretação negativa. Ou seja, se a gente acha a situação legal, a gente vai ficar feliz, vai ficar empolgado. Se a gente acha que uma situação ruim, a gente vai ficar chateado, vai ficar triste. E uma coisa que acontece muito com pessoas que são ansiosas, e eu digo isso por experiência, é que às vezes a gente faz uma avaliação assim, meio equivocada na situação. E aí, gente, com isso, o que acontece? A pessoa transforma um grão de areia numa duna. Então, veja, por exemplo, se é uma situação dessa, então, por exemplo, se você é uma pessoa que é ansiosa, isso que eu vou contar assim já aconteceu comigo. Se você sente uma dor de cabeça, na hora você pensa assim, meu Deus, eu acho que eu tô com um tumor no cérebro, eu vou morrer. Porque a pessoa ansiosa tem um sentimento de vulnerabilidade muito alto. Então ela acha que qualquer coisa que acontecer com ela vai acabar com a vida dela. Então isso faz com que a gente avalie as situações de forma equivocada, dê um significado ruim, gere uma emoção ruim no corpo da gente, e aí a gente acaba tendo atitudes que muitas vezes não são atitudes que a gente queria ter.
E tem uma coisa muito interessante sobre as emoções. Que eu tô falando aqui emoção, eu não te disse ainda o que é emoção. Emoção, gente, é simplesmente uma resposta química e neural a determinado estímulo. Por exemplo, quando você encosta uma coisa quente, sua reação na hora é tirar a pele de baixo. Porque você sentiu dor. Aquela dor é uma resposta a um estímulo, a uma resposta neural a um estímulo que você recebeu, que foi uma coisa quente encostando no seu braço. Você diz, ai meu Deus, tira isso daqui. E tem uma coisa muito legal sobre as emoções. Não sei se você já ouviu falar, mas dizem que as emoções a gente podem dar origem a algumas doenças. E recentemente na minha faculdade, que eu estudo psicologia, não sei se você também sabe, meu professor estava mostrando pra gente um estudo bem legal que foi feito pela Academia de Ciência, por uma Academia de Ciência dos Estados Unidos, e foi feito um estudo que criou uma espécie de mapa das emoções. Então esse mapa mostra como as emoções produzem sensações corporais na gente. E aí cada emoção produz uma sensação que é essa dela. Aí eu vou botar aqui rapidamente a figura, mas se você quiser ver a figura completa, você entra lá no blog que tem um artigo inteiro e tem a imagem. Tá, e as pessoas ansiosas? O que é que acontece no corpo delas quando elas ficam ansiosas? A ansiedade diz pro seu cérebro duas coisas. Tem uma ameaça aqui e eu só tenho duas escolhas. Ou eu vou lutar, ou eu vou fugir. Aí seu cérebro diz, beleza, então vamos preparar o seu corpo para você fazer o que você tiver que fazer. Então, seu sangue vai para os seus órgãos maiores, seus braços, suas pernas, principalmente as coxas. Por quê? Se você for correr, você tem que ter sangue no músculo. Se você for lutar, você vai provavelmente utilizar os braços e as pernas para poder se defender. Então, tem que estar tudo muito bem oxigenado, tudo funcionando muito direitinho nesses lugares. Com isso, de seu sangue ser enviado para outros órgãos, para outras partes do seu corpo, sua digestão para. E é uma coisa muito frequente entre pessoas ansiosas, os problemas de estômago. Por quê? Esse negócio de digere e para, não dá certo. A longo prazo, isso vai acabar originando algum problema estomacal. E aí o que pode acontecer também? Dor de barriga, que é uma reação para deixar o seu corpo mais leve, por causa de você ter que lutar, se defender. E sua pupila dilata absurdamente, que é para você poder enxergar o lugar que você está. Para você ver se tem alguma coisa te ameaçando, de onde é que vem a ameaça. Então sua pupila também dilata. Dentre outras coisas que acontecem, só que cada pessoa reage de uma forma. Aí que o seu corpo está preparado para lutar ou fugir, é hora de agir. E aí você pode ter dois tipos de ações. As ações que são construtivas e as ações que são destrutivas. As ações construtivas são todas aquelas ações que são produtivas, que são edificantes para o seu corpo. Então, por exemplo, você se alimentar bem, você fazer atividade física, você ter um momento para o seu lazer, você dormir de forma regular. Tudo isso é bom para o seu corpo. Essa é uma ação que você pode ter à vontade. Mas você também pode acabar tendo ações que são destrutivas, como, por exemplo, você comer em excesso, beber em excesso, ser sedentário, utilizar substâncias nocivas para a sua saúde. E tudo isso acaba se enquadrando como um comportamento autodestrutivo. Um outro tipo de comportamento que pode acontecer também é o de esquiva. Você começa a evitar tudo aquilo que provoca sua ansiedade, você começa a fugir daquilo. Então, por exemplo, você tem que fazer um relatório que você acha super chato. Você vai adiando, porque aquilo é aversivo para você. Então, você utiliza uma esquiva. É uma forma de você se livrar daquilo temporariamente. E pode acontecer um comportamento depressivo, que é você, principalmente, se isolar e você ficar deitado o dia todo, prostrado, sem fazer nada. O comportamento depressivo é aquele comportamento que só faz reforçar seu estado de tristeza. Quanto mais você fica triste, mais você age de forma depressiva. E quanto mais você age de forma depressiva, mais triste você vai ficando. E aí você entrou em outro loop que parece que não vai fechar nunca mais. E truque, entre aspas, né? Porque não existe truque, na verdade. É um exercício de autoconhecimento para você conseguir mudar os resultados que você tem tido, principalmente se você é uma pessoa ansiosa.
é você começar a entender e questionar os significados que você dá para situações. E você começar a pensar, poxa, será que se eu agir dessa forma de novo, vai ser legal? Será que se eu agir de uma forma diferente, eu posso ter um resultado que seja mais interessante? Né? Então, por exemplo, se você tem um relatório para fazer e você fica adiando ad eterno, e você faz na véspera e acaba que não sai muito legal, será que se da próxima vez que você receber um relatório e você se organizar para fazer ele com mais calma, você não vai ter um resultado melhor? E isso não vai diminuir sua ansiedade, vai fazer você se sentir melhor? Pensando nisso, eu deixei um e-book que está disponível aqui, tem um link aqui para você baixar, ou você pode entrar no blog e baixar diretamente pelo blog, e você pode fazer esse exercício que vai ajudar você a ter mais clareza sobre as coisas que você está fazendo e vai te ajudar a ter novos resultados. E, gente, para ter novos resultados, não tem jeito, você tem que ter novas atitudes. Nossos resultados, as situações que a gente vive, são resultados de comportamentos. Então, se a gente quer mudar nossos resultados, a gente tem que mudar nossas ações. Para entender como mudar as nossas ações, a gente precisa entender o significado que a gente dá para as coisas que acontecem na nossa vida, né? Qual a importância que as coisas têm. Espero que tenha ajudado, espero que tenha sido claro. Se você ficar com alguma dúvida, você pode comentar aqui, você pode me escrever, que eu vou responder com o maior prazer. Um beijo, fique com Deus e até o próximo. Tchau!